Dentro da comunidade de MicroSaaS, acreditem ou não, já lançaram quase 2.000 projetos. Mas o que eu mais vejo de dificuldade, de desafio dos empreendedores, está sempre na parte da criatividade de conseguir os seus primeiros clientes. A grande maioria vai por caminhos de tráfego pago, vai pelo boca a boca, mas a verdade é que existem dezenas de canais de aquisição, canais extremamente criativos. Então, galera, aproveitando esse raciocínio, eu quero trazer para vocês um case hoje do André Elias, que ele faturou 50 mil pelo TikTok em 40 dias. E eu não quero falar sobre a grana por si só, ou mostrar para o mercado falando assim, ganhe dinheiro, é fácil ganhar dinheiro. Mas a mensagem que eu quero passar com o case de hoje é como a criatividade é uma peça fundamental de você testar canais de aquisição para o seu projeto. E que esse vídeo sirva de inspiração para talvez você começar também a buscar esses caminhos criativos para o seu MicroSaaS, beleza? Partiu pro vídeo de hoje. Este cara aqui na minha tela é o André Elias. O André Elias bombou no YouTube nas últimas semanas. Ele saiu em vários canais de vários empreendedores, de vários influenciadores no YouTube, mostrando esse case de como ele faturou 50 mil em 40 dias. Mas eu não quero me focar tanto no case do André ou na grana, mas eu quero me focar na jornada do André. E eu quero me focar no framework que ele usou para trazer esse faturamento e o que ele fez certo, o que ele fez de errado, o que ele aprendeu com isso. E é isso que a gente vai explorar aqui nesse vídeo. Então, antes, deixa eu dar um contexto para vocês de quem é o André Elias. O André, ele tem 25 anos de idade e ele é desenvolvedor. Como vários outros desenvolvedores, acabou fazendo a faculdade de ciência da computação, mas ele sempre teve esse espírito empreendedor e sempre testou lançar side projects. Mas esses side projects, eles não tinham a intenção de dar grana. É óbvio que ganhar grana é bom, mas o objetivo dele era coçar a própria coceira. Então, o André, ele tinha às vezes muitas tarefas repetidas, ele às vezes tinha amigos e familiares que passavam por situações que software conseguiu resolver esse problema. E como ele estava numa faculdade para aprender a programar software, ele resolvia fazer softwares para não só desenvolver uma habilidade para ele, mas também para resolver problemas ao redor dele. Um dia, durante essa jornada na faculdade, o André, inclusive, recebeu um convite para se tornar o co-founder de uma startup, mas que acabou não dando muito certo. Mas ele tirou uma grande lição sobre empreender e isso só deixou ele com mais vontade ainda de entrar nesse mundo de empreendedorismo, de startups e de negócios digitais. Mas o André, ele tinha uma barreira muito grande, uma skill que sempre faltou para ele e que provavelmente você se identifique também se você for desenvolvedor ou não, mas que é a questão de saber vender. E essa questão de vendas é uma coisa que sempre pegou o André, mas num ponto que até para vender o seu tempo como freelancer ele tinha dificuldade. Por isso que inclusive o André nunca foi muito atrás, ou vamos dizer, consolidou uma carreira como freelancer, porque ele não gostava muito dessa parte de negociação, de ter que negociar contrato, negociar preço, então ele acabava ficando com 2 ou 3 clientes fixos e a maior parte do seu tempo ele buscava outras coisas para fazer, outras formas de ganhar dinheiro, porque freelancing, porque montar um SaaS, porque fundar uma startup, ele tinha essa grande barreira de vendas e isso era a sua grande síndrome do impostor. Para você ter um exemplo de como era difícil para o André essa questão de vendas, ele desenvolveu uma ferramenta chamada MyVendas com a intenção de quebrar essa bolha que ele estava de dificuldade de vender e ele passou de 6 a 12 meses montando esse projeto para tentar superar essa barreira, mas ele chegou no mercado, ele escutou mais nãos do que sims e isso fez com que ele desmoronasse e desse 5 passos para trás e acabasse engavetando o projeto. E antes de eu continuar a história do André, eu quero fazer uma rápida pausa aqui, um parênteses, só para reforçar a importância de vocês não passarem muito tempo construindo um projeto, porque quando você passa 6 a 12 meses construindo um projeto sem pegar feedbacks do mercado, sem ver se esse projeto de fato resolve um problema, sem entender a proposta de valor dele, sem entender quem é o cliente dele muitas vezes, vocês correm o risco disso acontecer, de seu projeto ser engavetado e de você achar que o problema é o produto, que o problema é o mercado, quando na verdade o problema foi a falta de feedbacks. Voltando para a história do André, em 2023 ele recebeu um convite para trabalhar numa empresa gringa e o André sempre quis aprender mais inglês e ficou lisonjeado com a oportunidade de inclusive não só poder aprender inglês, como também ganhar em dólar, que, cara, acho que é o sonho de muita gente. E o André foi lá e mergulhou de cabeça. E nessa jornada de 2023 para 2024, o André também acabou conhecendo esse ecossistema dos indie hackers lá na gringa. E ele, cara, se apaixonou não só pelo termo do MicroSaaS, pelo termo de você ser um indie hacker, mas pela filosofia de você ser esse empreendedor digital, esse nômade, essa pessoa que quer construir múltiplas pequenas apostas para construir side projects que um dia se tornem fontes de renda para ele. E desde então, o André vem pensando e estudando como ele poderia lançar MicroSaaS e como ele poderia quebrar essa barreira que ele tinha de vendas e de marketing. Uma rápida pausa para contar para vocês sobre
sobre o patrocinador do nosso vídeo de hoje, que é o Crisp. O Crisp é uma ferramenta omnichannel que eu já venho usando há muito tempo, gosto muito dela. Eu uso essa ferramenta para fazer marketing, vendas, suporte, tudo que você imagina. Como vocês podem ver aqui dentro do Crisp, eu tenho ele plugado em todos os meus produtos. Eu tenho ele plugado no meu MicroSAS, que é o MGM, tenho ele plugado no meu blog, tenho ele plugado na minha comunidade e nos meus infoprodutos. E um hackzinho que eu fiz, que vem me dando muito retorno mesmo, muito simples, é o seguinte: toda vez que uma pessoa entra num MicroSAS ou num site que eu preciso saber se aquele lead quer comprar ou não quer, quais são suas objeções, quais são suas dúvidas, eu ponho esse pequeno pop-up aqui para perguntar o nome, e-mail e telefone dele, quando ele clica em comprar. Logo em seguida, usando o próprio Crisp, eu disparo uma mensagem para a pessoa falando o seguinte: sou do time do Bruno Camoto, vi que você visitou nosso carrinho, mas não finalizou a compra. E quase 100% das pessoas me respondem aqui no Crisp, me dando um feedback sobre por que a pessoa concluiu a compra, por que ela não concluiu a compra, e eu consigo mapear todas as objeções, todas as dúvidas e todos os feedbacks que eu recebo, e eu acredito que essa é uma das melhores formas para você conseguir falar com seus leads antes de só jogar as pessoas num carrinho de checkout ou só jogar na sua página. Então, se você tem múltiplas ferramentas, vende infoprodutos, vende SaaS e precisa de uma ferramenta omnichannel ponta firme que dá para você fazer uma porrada de coisa, eu recomendo o Crisp sem pensar duas vezes. Voltando pro vídeo do André, eu quero falar sobre essa jornada dele no mundo do Indie Hacker. A mensagem que eu acho que tem que ficar aqui não é tanto por o André ter se apaixonado pelo termo de MicroSaaS ou ter decidido que ele queria montar MicroSaaS ou qualquer coisa do gênero, porque talvez muitos de vocês já tenham entendido isso e já compraram a ideia. Mas a moral é que o André, ele passou por uma coisa que eu chamo de o clique do mindset. Então ele fez uma virada de chave. O André entendeu que no final do dia, empreender e construir uma startup e ir por esse caminho, talvez não fosse o que ele buscava, mas o que ele queria era construir algo rápido e que ele pudesse testar rápido. O clique que o André teve, que eu chamo de esse clique de mindset, essa virada de chave, foi uma das etapas mais importantes do André. Porque quando ele conheceu o ecossistema gringo, o ecossistema dos indie hackers, ele entendeu que o foco não era só a questão de você lançar um SaaS e fazer build in public, mas ele entendeu que existia uma transformação muito mais poderosa por trás. Essa transformação que ele descobriu ao se tornar um solopreneur, ao entrar nesse mundo do indie hacker, é que ele iria embarcar numa jornada de empreendedores que lançam negócios rápidos e que ficam testando, que eles têm essa cabeça de testar coisas, de fazer experimentos, de lançar múltiplos negócios, de aprender marketing, de aprender vendas. Então, essa transformação, essa virada de chave foi muito importante na vida do André e muito importante na vida de todo mundo que decide entrar nessa jornada de MicroSaaS, porque o segredo não tá no dinheiro que o MicroSaaS gera. O segredo, ele tá na transformação que ele traz para vocês de mindset, de você construir um negócio calmo, de você construir um negócio em paralelo a uma atividade principal. E quando o André sacou essa transformação, sacou esse mindset, ele começou a entender que para ele entrar nesse mundo, a parte do software ia ser a parte mais fácil, mas o que ele precisava de fato entender é como ele pode crescer pessoalmente, como ele pode evoluir, como ele pode aprender coisas novas, como ele pode curtir a jornada sem ficar desesperado para ganhar dinheiro no final do dia com seus projetos. Mas um dia, o André teve uma bela de uma ideia. E olha só que bacana. O André, ele tinha que dar um presente para sua namorada quando eles estavam fazendo aniversário de namoro. Mas o negócio é que o André, ele tava meio duro e ele não sabia o que dá pra namorada. Mas como um bom desenvolvedor, ele falou, bom, vou desenvolver um produto, né? Foi o custo mais barato que ele conseguiu investir. E, cara, foi genial a sacada dele, porque ele montou um site que, basicamente, ele colocava as fotos da namorada dele, um contador pra mostrar quanto tempo eles estão juntos e uma pequena frase embaixo, né? E ele deu esse presente pra sua namorada, que nem vocês podem ver aqui na minha tela. Basicamente, é um carrossel que ficava passando as fotos, mostrando o tempo que eles estão juntos e as horas. Esse era o projeto do André, esse foi o presente, que inclusive, só para um parênteses aqui, acredito que tenha dado tão certo, porque hoje eles são noivos, então parabéns, André. E olha só que bacana. O André, depois que ele fez isso e a namorada dele amou, ele se perguntou assim, poxa, será que talvez mais pessoas não amem isso? E ele foi lá e começou a desenhar esse projeto pensando em deixar ele numa estrutura vendável. Tudo com aquele ajuste de mindset de pensar em testar produtos e lançar para o mercado sem ficar se enrolando muito. E aí ele lançou esse projeto chamado Love You, que inclusive eu achei o nome muito criativo. Olha que bacana. Site simples, você simplesmente coloca lá nome do casal, início do relacionamento e a mensagem, e você escolhe 3 fotos e você monta esse carrossel. E o André, qual foi a grande sacada dele que eu acho que serve de inspiração para muitos de vocês? Quando ele lançou o projeto, a primeira coisa que ele fez foi buscar grupos orgânicos. Então ele entrou no Reddit, que nem vocês podem ver aqui, numa subcategoria chamada relacionamentos, que inclusive é uma dica que eu falo sempre nos meus conteúdos. Lançamento de projetos, lancem em subgrupos, em comunidades relacionado ao tema ou ao público que a sua solução atende. Mas o que ele fez aqui foi que ele colocou uma história. Então
Então, de vez o André fazer propaganda, ele fez uma propaganda num estilo de storytelling. E aí o André lançou aqui e ele foi dormir. E quando ele acordou no dia seguinte, esse post tinha viralizado e trouxe seus primeiros assinantes, validando a sua ideia. E qual foi a grande sacada do André? Quando o André viu que o seu conteúdo no Reddit trouxe seus primeiros assinantes e de certa forma viralizou, ele se perguntou se ele não conseguiria fazer a mesma estrutura de viralização em outras redes sociais. E aí o André pegou e gravou um vídeo com a sua namorada pro TikTok. Só fazendo uma rápida pausa aqui para fazer uma observação muito importante. O André, ele tinha zero experiência em produção de conteúdo. A sua namorada também tinha zero experiência de produção de conteúdo. O que eles fizeram foi pegar vários influenciadores que dentro da categoria de relacionamento e namoros, e eles viram o formato que eles faziam os vídeos, e eles literalmente copiaram o mesmo formato para adaptar para o projeto deles. E esse vídeo aqui, que eles colocaram aqui na tela, já foi quase 3 milhões de visualizações. Fazendo esse tipo de vídeo aqui, o que o André fez foi que ele não só fez várias versões desse vídeo com a sua namorada, como ele também pagou outros influenciadores do mesmo nicho para fazer vídeos idênticos para suas namoradas. E o André viralizou, bombou no TikTok e ganhou muito din-din. Então, vamos repassar aqui brevemente esse framework do André em alguns curtos passos. O primeiro foi que ele descobriu quem é o seu público-alvo e ele fez uma pesquisa dos tipos de conteúdos que os creators fazem. Começou validando por subcomunidades do Reddit. Ele construiu um conteúdo no formato de storytelling com a sua namorada para testar engajamento dentro da comunidade, dentro das redes sociais. Ele postou esse formato de conteúdo pessoal, deixando sem a intenção de venda, e isso foi muito importante para gerar engajamento, em vez de ele se focar em propaganda ou em funcionalidades. E por fim, ele postou esses testes de múltiplos formatos em múltiplas redes sociais antes de dar certo. O que o André tira é que o TikTok, ele funciona muito bem para você lançar SaaS e para você fazer esse tipo de vídeo. Muito, muito bem. Mas o negócio é que você tem que ter criatividade e paciência, porque de acordo com o André, esses tipos de conteúdos em redes sociais, como o TikTok, eles demoraram cerca de 3 a 4 semanas para começar a trazer resultado. Então, só porque as pessoas postavam e ele não gerava resultado, as pessoas achavam que o conteúdo flopou, mas quando na verdade o conteúdo, os próprios algoritmos, eles demoram para rampar nas redes sociais. E aí, veio uma lição muito importante que eu falo muito nos meus vídeos e eu reforço para vocês aqui sobre a importância da produção de conteúdo. Quando o André teve essa virada de chave e ele entendeu que ele queria ser um indie hacker e ele queria entrar nesse mundo e que ele precisava ser rápido e ter essa cabeça de experimentos, ele entendeu também que para ele crescer um micro SaaS ou crescer esse lifestyle de ter múltiplos micro SaaS, uma coisa era uma condição sine qua non para isso, é a produção de conteúdo. E aí o André, ele entendeu que o foco para ele se tornar esse empreendedor que ele tanto almeja, para ele lançar múltiplos projetos e com essa virada de chave desse mindset de construção, de testes, de hipóteses, ele percebeu que produção de conteúdo tinha que ser uma condição sine qua non na sua jornada, porque para você construir um portfólio de micro SaaS, produzir conteúdo, seja ele de building public ou seja ele um conteúdo educativo de algum formato, ele é muito importante para você ir construindo audiência para no futuro você lançar mais negócios. E aqui está o canal do André. E o André lançou esse canal há alguns dias e já tá quase 5 mil inscritos com 5 vídeos. Esse é o tanto que o negócio dele bombou na internet. Inclusive, André, se você estiver vendo esse vídeo, cara, porra, parabéns. E galera, que sirva de inspiração para todos vocês. Que produzir conteúdo, que lançar micro SaaS, que você se destacar na internet no final do dia, não se trata sobre ter a melhor ideia ou o melhor projeto, mas se trata, sim, sobre você ser muito criativo. E se você hoje tá nesse momento da jornada, tá construindo seu primeiro projeto e ainda tá se questionando, putz, pra onde eu devo ir, pra esquerda ou pra direita, eu também te faço um gentil convite para você vir conhecer a minha comunidade privada, que a gente chama carinhosamente de Micro SaaS Pro. Dentro da minha comunidade eu tenho mais de 600 empreendedores, o André tá lá também dentro desse grupo e nós fazemos várias trocas de experiências, encontros, networking, 2 eventos por mês, um workshop de mão na massa e mais uma série de benefícios que eu poderia ficar um tempão falando, mas a moral da história é que fazer parte de um grupo com empreendedores que estão no mesmo momento que você, no mesmo mindset, é muito enriquecedor e diminui muito esse atrito da jornada de empreender que é tão difícil. Galera, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, vários aprendizados, sejam criativos, não percam muito tempo no produto de vocês, lancem rápido, testem, usem o poder da internet a favor de vocês, vocês vão ter muito sucesso. Por mais simples que o projeto seja, sempre vai ter espaço na internet para eles crescerem, beleza? Vejo você na semana que vem, não esquece de deixar seu like aqui embaixo e seguir o canal e valeu por assistir até o fim.